Tudo bem, irmãos? Estamos caminhando na exposição bíblica de Colossenses, aonde o nosso tema tem sido a dedicação exclusiva a Cristo. Precisamos nos dedicar exclusivamente ao Senhor Jesus. Temos estudado essa dedicação exclusiva e até o último estudo nós vimos Cristo nos relacionamentos interpessoais. Hoje nós vamos ver nos relacionamentos específicos. E o primeiro deles é o senhorio na vida conjugal. Nesse relacionamento específico, ele vai trabalhar a vida comunitária sob seu senhorio. Então, do capítulo 3, versículo 18 em diante, é isso que ele está trabalhando. Vida comunitária sob seu senhorio. Senhorio, primeiro ponto, na vida conjugal. Vamos lá, capítulo 3, versículo 18 e 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Aqui está se tratando então do senhorio na vida conjugal. Só para nós entendermos a sequência. Versículo 20, vai falar na vida familiar. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, vida familiar. Terceiro aspecto, versículo 22. A vida no trabalho. Do 22 em diante. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, aqui no trabalho. 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Então, notem, ele está falando, então, de aspectos e relacionamentos específicos, a começar da vida conjugal. O senhorio na vida conjugal. Então, ele começa com o assunto mais básico. Pode voltar no versículo 18 lá, por favor. Ele começa no assunto mais básico dos relacionamentos. A vida conjugal, o casamento. Aonde a submissão voluntária da esposa ao esposo, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. E o amor sacrificial do esposo à esposa, sem amargura, por amor a Cristo. São o quê? O ideal de Deus. Por que eu falo que são o ideal de Deus? Porque o ideal é a vontade de Deus. E nós vamos ver que nós vamos ter muita dificuldade para cumprir o seu ideal. Dificuldades natas, porque somos pecadores. E se o Espírito de Deus não estiver nos dirigindo, nós não vamos viver a vontade dele. E temos que compreender muito bem esse aspecto. Deus, ele considera o lar uma força de importância vital na vida cristã. Tudo tem que partir do lar, da casa, do casamento, que ultrapassa tudo o que se vê à primeira vista. Nós não temos condições de enxergar a dimensão disso. Parece que não é tão grande a questão. Mas quando estamos desfrutando disso, a gente vai começar a ter uma percepção disso. Ou quando não estivermos desfrutando de nada disso, também vamos ter a percepção de que não estamos almejando e alcançando isso. Então, é de suma importância essa questão na vida cristã. A unidade da família, a comunhão da família,
foi projetada por Deus. Deus projetou isso. Para quê? Para a preservação de muita coisa valiosa nessa vida. Muita coisa valiosa tem que ser preservada através do casamento. Só que o que acontece? Quanto mais ficamos distantes, quanto menos atenção damos ao lar, a própria sociedade, a civilização se deteriora. E tenho certeza, Satanás sabe disso. E ele tem seus obreiros, seus agentes nesse mundo tenebroso, que querem destruir o lar e a família. É só olhar nossa sociedade e todas as propagandas de esquerda contra a família. Propaganda não é de esquerda, gente. A propaganda é do maligno, é de Satanás, porque está contrariando a vontade de Deus. Deus, Ele ordenou, deu diretrizes para o lar, porque no lar deve ser um ambiente de desenvolvimento de qualidades espirituais. Aonde que eu vou desenvolver qualidades espirituais? Começa em casa. É aí que tem que ser trabalhado, é a base. E nessa base, vai desenvolver o quê? O caráter. O caráter é formado no lar. O caráter é aprovado no lar. Para que do lar venham qualidades apropriadas para a liderança na igreja. Vamos ver o primeiro texto. 1 Timóteo 3. 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Meus irmãos, episcopado, bispo, pastor, presbítero, ancião. Se alguém almeja servir a Deus na igreja, excelente obra está almejando. Versículo 2. É necessário, então, note, a pessoa pode almejar, mas é necessário qualidades espirituais, que começam a partir de casa. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Note as qualificações. São todas qualificações espirituais. Ser irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não é mal falado. E dá motivo para ser falado. Ele é repreensível. Aqui não estou falando impecável, estou falando repreensível. A pessoa é repreensível. Esposo de uma só mulher. Aqui já é uma questão que nos nossos dias a coisa está feia. Hoje, pelo menos 50% da população do nosso país já passou por mais de um casamento. E uma terça parte da liderança religiosa também. Ou seja, eles não estão aptos para estar à frente. Por isso que a igreja está caminhando como está caminhando. Porque as qualidades espirituais que o Senhor coloca são essas. Temperante. Vai temperar as coisas. Vamos lá. Sóbrio. Tem senso das coisas. Modesto. Ele pode até ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas ele não vai comprar a Ferrari. Não vai andar de Ferrari. Hospitaleiro. Recebe as pessoas em casa. Hospitalidade. Apto para ensinar. Tem que ter conteúdo da palavra de Deus. 3. Não dado ao vinho. Não deve se envolver com bebida alcoólica. Não violento, dirigido pelo Espírito Santo. Porém, cordato, sempre tenta fazer acordo. Inimigo de contendas, não avarento. Note, são qualidades
espirituais que são colocadas para o líder. E aonde começa isso? No lar. Como assim? Vamos seguir mais um pouquinho. 4. Que governe bem a própria casa. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Note, o governo da casa, isso envolve a esposa. Criando os filhos sob disciplina. Não é a psicologia moderna, onde a criança é entregue para si mesma. Com todo respeito, ou seja, ele trata com todo respeito a esposa e a criança, mas sob disciplina. 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, note a prioridade do tema que nós temos hoje: senhorio na vida conjugal. Aqui é a base. E aqui que existe uma qualificação ou uma desqualificação. O fato que algo está extremamente errado nos lares hoje em dia. Isso que nós acabamos de ler não bate com o que a gente tem visto nos lares. Há mais lares desfeitos do que em qualquer outra época da história da humanidade. Hoje. E nós estamos caminhando para pior. Onde mais de 50% das mães trabalham fora, terceirizando a criação dos filhos. Terceirizando para creches, para babás, para a internet, para o Estado e outros meios que possam vir surgir. 1 Timóteo, aí mesmo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. O texto está falando de submissão da mulher? Isso. Sim. Agora, note que essa submissão está ligada ao silêncio dela. Aonde? O contexto aqui é igreja, culto. Tá? 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja por em silêncio. Aonde? Na igreja. Mulher não pode pregar. Não existe pastora. As qualificações ali são todas masculinas. Não tem nenhuma delas feminina. Notem que a igreja está caminhando a passos largos para o humanismo, para o mundo, para a vontade maligna. É isso que está acontecendo. 13. Por quê? Por que é assim? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Essa é a razão. 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela não foi submissa ao marido, não foi submissa a Deus e foi enganada. Não vigiou. 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Meus irmãos, ela está preservada por causa do que? Da missão de mãe. Mas a missão de mãe hoje está sendo a creche e a babá. As escolas integrais. E as mães estão lavando as mãos com aquilo que elas vão ter que prestar conta a Deus. Porque é essa a missão.
Não, mas todo mundo. Nós não estamos falando todo mundo. Nós estamos falando da palavra de Deus, da vontade de Deus, da dedicação exclusiva a Cristo. No senhorio na vida conjugal, no lar, vida do lar. É disso que nós estamos falando. O lar, o casamento, foi a primeira instituição criada por Deus no mundo. Vamos agora para o Gênesis, capítulo 2, versículo 15. 2:15. Isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observação. Aonde está a mulher no momento dessa ordem? Não existia mulher, gente. A ordem de porta-voz da palavra de Deus foi dada a Adão. Por isso que o texto de Timóteo seja porta ao Éden. Bem? 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Opa, a mulher vai ser criada agora. Depois vai. Lá da homem. E essa mulher, ela é auxiliadora. Idônea. Quando nós vemos as Escrituras falando que Deus é nosso auxílio, é a mesma palavra para a mulher, a auxiliadora. Deus usa essa conjugação verbal para si mesmo. Interessante que muitas mulheres não gostam de ouvir que ela é auxiliadora, porque ela acha que ela está sendo depreciada, colocada para baixo, quando o termo é usado para o próprio Deus. Ou seja, Deus está dando uma missão para a mulher. Na própria criação dela. Mudou a missão? Tem alguma ordem que mudou essa missão? Anulou essa missão? Só que essa missão de ser auxiliadora, ela tem idoneidade. Idoneidade significa alguém igual. Não é maior nem menor, é igual. Alguém que olha olho no olho. Os escravos, quando chegavam diante dos seus senhores, tinham que chegar de cabeça abaixada, não podiam olhar no rosto do dono. Eles não eram idôneos. Idoneidade significa alguém que conversa igual. Mas a decisão final é de quem? Do homem, porque ele é a cabeça diante de Deus. Note que tem aqui um aspecto espiritual. Um papel sacerdotal. E esse papel sacerdotal é algo que exige uma responsabilidade diante de Deus e dá autoridade ao homem de fazer isso. A autoridade vinda de Deus. Na força e no poder do Senhor de Deus. Por isso que os homens gostam de colocar as mulheres à frente. Porque eles gostam de lavar as mãos, delante disso fora. Não é o que você está falando. Você tem tudo a ver com isso. Versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um relacionamento onde existe um auxiliador, idoneidade igual, e os dois são uma só carne. Só que não estão mais debaixo do telhado do pai e da mãe. E nem devem estar. Casamento dentro da mesma casa não dá certo. Aquele que era o seu cabeça, seu pai, não é mais.
Quando você casa, homem, você passa a ser o cabeça. Deixa de ser o filhinho do papai e da mamãe. Assume uma responsabilidade com autoridade dada por Deus. Mas não é fácil. Porque depois do capítulo 2 vem o capítulo 3. Entrou o pecado no mundo. E nós, homens, na nossa natureza caída, não queremos assumir esse papel aqui. Pelo contrário, queremos liberdade para a carne, para a vontade da carne, para fazer a vontade da carne. Mas isso é a criação de Deus, o lar, o casamento. A ordem não mudou. A razão de ser, o propósito não mudou. Mateus, capítulo 19, versículo 3. Aqui é Jesus. Vieram a ele alguns fariseus o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Tem aquela questão do divórcio, do recasamento, como que faz, tal, né? E eles estavam querendo comprometer Jesus. Escuta, Jesus, você está com Hilel ou você está com Shammai? Eram os dois rabinos da época. O Hilel diz que por qualquer motivo pode acabar o casamento. Um detalhe. O apóstolo Paulo, quando fariseu, ele seguia Hilel, tá? E Shammai, que dizia: não, só vai poder se acontecer um adultério. Jesus respondeu por quê? Nem Hilel, nem Shammai. Versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Opa, fez homem e mulher para um casamento. Poxa, mas hoje pode fazer no cartório casamento de homem com homem, mulher com mulher, e assim por diante. Vai vendo como o maligno acha. 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele voltou lá para o Gênesis. Ele autenticou a continuidade daquilo que Deus determinou. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, um lar, uma família. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa foi a resposta de Jesus. O que Deus ajuntou, não separe. A importância, o senhorio do Senhor na vida conjugal. E esse senhorio está aqui determinando. É assim. É desta maneira. Agora, por que dessa maneira? Porque desde o princípio, Deus, quando criou todo esse planeta, todas as coisas desse mundo, toda essa natureza, criou para o homem. E no último dia, no sexto dia, ele cria quem? O homem. Estava tudo pronto para o homem. E no sétimo dia, ele comungou com esse homem. E qual é a missão desse homem, desse planeta? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem tem que ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Ou seja, refletir a imagem e semelhança de Deus. Para quem já teve aconselhamento comigo, esse é o primeiro item. O propósito.
Qual o propósito do casamento, da família? Refletir a glória de Deus. Nós devemos ser o que? Luz nesse mundo. Refletir a glória dele, a luz dele, aqui. E esse propósito é um propósito em família. Versículo 27. Criou Deus, pois, ao homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está falando da relação conjugal. Está falando do casamento. Está falando do lar. Para refletir a imagem de Deus aqui neste mundo. Imagem que foi perdida com a entrada do pecado, mas que é retomada com a entrada de Cristo em nossas vidas através do novo nascimento. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Qual a razão de ser? Reproduzir a imagem de Deus em si. Agora, note que aqui Deus tem um plano multiplicador. Você casa, gera um filho, uma filha, que devem reproduzir, eles vão se casar futuramente, vão partir para outro lugar, para outra vida, para a casa deles, para o trabalho deles, e vão levar a luz de Cristo lá. E assim por diante, os filhos dele, os outros filhos. Será que o homem progrediu nessa vontade de Deus? Não. Por quê? Porque o mundo jaz em trevas. E as igrejas precisam ter departamento de missões. Porque não foi reproduzida a glória de Deus no mundo. Mas isso não muda a nossa missão como casal, como família. Reproduzir a glória. Pois não? Ser preservada em Cristo. Ela foi preservada por causa do pecado dela para cumprir essa missão. E nesse sentido, a razão da existência da mulher é essa. Diante de Deus. Sujeitar a terra. Ou seja, representar Deus neste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos, somos cristãos, pequenos cristãos. E essa missão é o senhorio na vida conjugal, começa em casa. Essa é a missão. E a missão não mudou. A missão continua sendo essa. Agora imagina o estrategista, Satanás, como que ele pode acabar com o propósito inicial de tudo. Acaba com o casamento, acaba com questão de marido e mulher, de família. Os filhos não são seus filhos, são filhos da sociedade. E destrói o lar. Destrói a missão. Provoca o caos. E como ele vai fazer isso? Usando os seus filhos, os filhos do diabo, aqueles que ainda não puderam conhecer a Jesus ou claramente rejeitaram e têm rejeitado claramente a sua palavra. São os agentes do maligno. Se nós não tomarmos consciência que nós estamos em território hostil, que nós temos uma missão a cumprir, mas é uma missão de guerra, as coisas vão acontecer erradas nas nossas vidas, com nossos familiares, com nossos filhos, porque não estamos cumprindo a nossa missão. E a colheita vai ser infernal.
Mas entrou pecado. Entrou pecado, e aqui eu vou discordar da maior parte dos teólogos de hoje em dia. Por quê? Vocês podem ver em qualquer comentário bíblico, vai falar que se o homem cumprir o seu papel, não vai ter mulher que resista e se deixe dominar por um homem tão amoroso. Puxa, estão esquecendo que a mulher é pecadora. Estão esquecendo que ela não quer se submeter ao seu marido. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. O homem pecou, a mulher pecou, e Deus chamou as pessoas para prestar conta. E a mulher, Deus disse o que para a mulher? Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Não era assim que ficou. Remeiadores darás aos seus filhos, aos filhos. Sim, aqui está o problema. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Só que tem um probleminha aqui. No capítulo 4, a mesma palavra para desejo é usada contra Deus. Então esse texto poderia ser interpretado dessa maneira, ou o teu desejo será contra o teu marido. Você não deseja ser submissa. Para ser submissa, você precisa depender da ação de Deus na sua vida, ter uma ação sobrenatural da direção do Espírito Santo para se submeter a Ele na missão. E o que eu tenho visto nesses 50 anos que eu estou em igreja é exatamente isso. As mulheres não querem, não desejam, não se submetem aos maridos, os maridos não querem saber do seu papel. Lava as roupas. O desejo será contra o teu marido. Isso é o natural. Você não está contra. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Ai, gente. É um papel espiritual da mulher se submeter, se colocar na mesma missão do marido. Porque o papel natural da mulher é querer trabalhar fora, é querer ter autonomia, ter o próprio dinheiro, o próprio sustento, e que a creche cuide dos filhos. É isso, claramente isso. E daí, a criança não se converte, vai para o mundo, acontece das coisas piores que esse mundo oferece, daí ficar chorando as pitangas, eu não sei aonde que eu errei. Eu já estou dizendo aonde que eu errei. Tudo é uma questão de fé, meus irmãos. Só que não é uma fé passiva. Eu não estou com fé. Uma ação. Como você está vivendo a sua fé? Essa é a questão. Por que será que a palavra de Deus não orienta a ter casamento de crente com incrédulo? Ou condena isso? Porque como é que vai se envolver numa missão espiritual duas pessoas diferentes? Mas ele é tão bonitinho, é um príncipe, só falta ser crente. Casou, passou um tempinho, não sei o que aconteceu que ele mudou tanto. Não mudou não. Sempre foi daquele jeito. A máscara caiu. Ela era uma mocinha tão doce, tão meiga. E virou aquela garota. Essa é a questão, meus irmãos. Vida comentar sobre o seu senhorio. Senhorio na vida conjugal para ter que começar certo e dá trabalho para se manter certo. Dá trabalho. Efésios. E ele te governará.
homem ser cabeça, para tratar das questões espirituais, do governo espiritual na casa? Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Vamos lá. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Então o marido é o quê? Ele vai o quê? Governar. E ela vai o quê? Não querer. Não querer. E eu acho que as irmãs vão poder confessar para mim que se submeter ao marido é uma tarefa sobrenatural. É só um milagre de Deus na vida minha. Não é isso? Sabe por quê? Porque o problema começa em você, que não quer se submeter. E o marido não quer governar. Daí juntou a fome com a vontade de comer. Aí dá no que dá. No que a gente tem visto. Insubmissão a Deus. Esse é o princípio do problema. Esse é o princípio. Só que o apóstolo Paulo, trazendo a mensagem para a igreja nas cartas, ele escreveu a maioria das vezes nas cartas, ele coloca essas questões a lume. E como o assunto de cabeça espiritual se reflete aonde? Na igreja. Como que isso deve ser visualizado na igreja? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retedes as tradições e assim conduzi. 3. Quer, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. É uma autoridade do homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Está posto aqui todo o aspecto da missão, da submissão, da direção. Está tudo aqui na sequência. Versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Não é ele que cobre a cabeça, é a mulher. Mas a mulher é a glória do homem. A mulher foi feita do homem. Foi. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Meus irmãos, todos os princípios estão ligados de forma visível no culto público que deve refletir a vida do lar. De que maneira isso é demonstrado publicamente? Como no testemunho do batismo, através do batismo com água, na questão da submissão da mulher, na missão diante da direção de Deus para servirmos a Ele, é a cobertura da cabeça. O interessante é que eu tenho acompanhado alguns comentários sobre isso. E os comentários sempre são os seguintes. Não, o Léo não está certo, porque a vida no lar não está sendo vivida dentro do padrão de Deus. Então está justificando o pecado? Eu não vou usar o véu porque meu marido não é meu cabeça. Mas é só essa razão que tem na Bíblia para usar véu? É submissão a Deus. A Deus em primeiro lugar. Tudo procede de lá. Então, quando nós vemos essas questões, notem que todos os argumentos são culturais e humanistas. E não teológicos, como nós estamos vendo agora. Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, que são as testemunhas de Deus, presentes em toda a igreja, trazer véu na cabeça como sinal do quê? Autoridade de quem? De Deus
de Cristo, do marido e da presença dos anjos. É isso. Mas aonde está a parte mais próxima que toca a sua vida? Que a coisa deve acontecer lá em casa primeiro. Maridos, vocês estão percebendo a importância de assumir o papel de casa? Mulheres estão vendo a importância desse papel? Alguns fatores contribuem para o lar sólido. Voltando ao nosso texto, Colossenses 3:18. Esposas sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como convém. Pegue todos os seus argumentos. Não estão dentro dessa convivência. Não convém. Só que nós precisamos compreender bem o que é submissão. Não podemos confundir submissão com escravidão, com subjugação. Submissão é um termo militar, significa organizar em hierarquia, em responsabilidades. Ou seja, o homem tem uma posição de autoridade sacerdotal diante de Deus no lar. Então, submissão é um sinal de que a esposa pertence a Cristo. Mas, de 1950 para cá, cresceu-se um movimento maligno na nossa sociedade chamado feminismo. E o feminismo quer porque quer, e começou na igreja, arrancando o véu de todo mundo. Até 1950, todas as igrejas usavam. Por quê? Porque a mulher não pode ser subjugada. Porque isso aí é coisa antiga, é coisa daquela cultura. A mulher, ela tem o direito de ser feliz, trabalhar. Agora, se o problema é filho na creche, não precisa ser filho, não. Tira a criança. Tira a criança. Nós vemos que me diz, é isso. Homicídios. Tira a criança. Isso. A mulher tem o direito de preservar o seu corpo, a sua vida. O corpo é dela. Ué. Não é assim? Isso chama-se egoísmo na vida, né? Para o feminismo é direito da mulher. Ela deve se amar. Sabe o que acontece? É líquido e certo. Se as coisas não vão muito bem em casa, e a mulher pega e acerta o pé no trabalho e passa a ganhar mais que o marido, a primeira coisa que ela vai falar com o marido: não preciso de você sabe disso, né? E sai, teste. Puxa, vamos. Olha que bênção que Deus, o emprego que a irmã ganhou. Agora você está vivendo a vida. E aí? A mulher vai prestar contas para Deus. Anota isso para nós. Isso inverte aí agora a situação. Tem um homem é mais assim. Não. Aí Só que a gente ele vai fala no assim, próximo texto. A porta da casa é a serventia da casa.
Não está santificado? Isso. Submissa ao próprio marido. Agora, o marido tem que ser o quê? O líder sacerdotal. Aí complica. Sabe hoje qual está sendo uma das grandes dificuldades? Encontrar pessoas para o presbitério. Está muito difícil encontrar homens que preenchem as qualificações. Eu estava numa igreja, tinha 300 membros. Estava muito assoberbada no ministério. Estamos mais presbíteros. Vamos procurar aqui nos 300 membros, um ou dois que se qualifiquem para tal tarefa tão importante. Não foram encontrados em dois nenhum. Preencher esse aqui de cada vez. A igreja, não vou lá na rua não. Então, precisamos visualizar o seguinte: submissão não é escravidão, não é subjugação. Mas é o homem na posição da autoridade sacerdotal. Ponto 2, versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Meus irmãos, aí nós temos dois tipos de marido. O esbravejador, que grita, que xinga, que quebra o armário, que sai arrebentando tudo. E tem o que se cata. Fica muito. Mas dentro dele não tem conserto, não. Pode esquecer. Pode esquecer. Não tem acerto. E não vai ter acerto. E a amargura é pecado. E raiz de amargura destrói tudo. Então aqui, o marido tem a responsabilidade de amar a esposa. Esse verbo amar é ágape. Ágape. Amor de Deus. Amor que é fruto do Espírito. Que amor é esse? Que todos devemos amar. 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, sim. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, olha que coisa, não se exaspera, não se ressente do mal, 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, mas Paulo, quando escreveu isso, ele não conhecia minha mulher. Pode ter certeza. Isso daqui é um negócio. Não. É impossível isso com essa fulana aqui. Não tem jeito. E a pessoa, muitas vezes, eu conheci um senhor, eu quero servir a Deus. Mas minha mulher não colabora. Eu quero me envolver, ela não colabora. E olha o tratamento dele, acabou. Só que não deveria ter acabado. Porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo! Ah, mas também. Mas também é. Quando Jesus, sendo Deus, se fez homem, abriu mão da sua glória, colocou em condição humana, ele abriu mão de tudo. E sendo Deus, morreu na cruz por algo que ele não cometeu, algo que eu e você cometemos. Ele abriu mão de tudo. E o referencial que nós temos no amor para com a esposa é esse: abrir mão dos seus direitos, de tudo, porque a recompensa é de Deus.
sem amargura. Aí nós estamos então diante do homem pecador, da mulher pecadora, embora crentes, mas ainda resistentes à direção de Deus, ainda resistentes à vontade de Deus, ainda resistentes aos padrões que Deus coloca, porque se acha no direito da vida. Senhorio na vida conjugal. É aqui. É aqui que vai dar sucesso ao longo de Deus. A glória de Deus, não é meu sucesso. Três, 18, 19. Colossenses 3, 18. Esposas sede submissas ao próprio marido, como convém, 19. Maridos, amai vossa esposa, como Cristo amou a igreja, está lá em Efésios. E não a trateis com amargura. Não a trateis com amargura. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, a começar de casa na vida. Vou encerrar orando, só que eu gostaria de uma oração diferente hoje. Os homens vão ficar em pé, os homens todos. Só os homens. E as esposas vão orar pelos seus maridos, pelos homens da igreja, pelos futuros maridos. Podem começar a orar. A cabeça. Senhor Jesus, dá sabedoria para conduzir. Senhor, Senhor Jesus, a alegria de viver, os pés, Senhor Jesus, Santo amor, misericórdia. Senhor, livramento de todos os caminhos que nós Podemos. Nós vamos orar por tudo que os nossos maridos precisam. Precisa marcar uma vigília. É bastante. É bastante. Maridos, assente. Davi, eu posso fazer uma pergunta? Me cobraram isso para o senhor aí, Podem? Fala. Deus não habita dentro do juízo do nome? Não. Perfeito.